Ela viveu décadas em silêncio. Criou o filho com ternura, mas nunca contou a verdade sobre o desaparecimento do pai. Até que após sua morte, ele encontrou a carta escondida sob o assoalho. Uma única frase mudou tudo. Se você estiver lendo isso, nosso plano falhou. O que era apenas uma lembrança de infância se transforma em uma jornada perigosa, envolvendo perseguição política, provas esquecidas e nomes que jamais deveriam ser lidos. Essa história realista e emocionante mostra o poder da memória e o preço de tentar revelar a verdade. Assista até o final e descubra por que essa história não podia ser contada até agora. Inscreva-se para mais histórias reais que ninguém teve coragem de revelar. Plovdiv, 1975. A cidade ainda acordava devagar naquela manhã de setembro. O frio começava a tocar os telhados baixos das casas e o céu tinha aquele cinza habitual que prenunciava o fim do verão e a chegada lenta do outono. Eu nunca soube dizer por que aquele dia ficou tão marcado na minha memória. Talvez porque foi o último em que vi minha mãe com o olhar limpo, sem o peso da culpa que depois consumiria seus olhos até o último suspiro. Naquela época, eu tinha 15 anos e vivíamos numa pequena casa de tijolos gretados no bairro de Kamenitsa. Era uma casa simples, sem luxo, mas carregada de histórias e silêncios. Meu pai havia desaparecido quando eu tinha apenas 2 anos. Cresci com a explicação crua de que ele tinha ido embora, simplesmente sumido, sem deixar rastro, carta ou motivo. E minha mãe nunca permitiu que falássemos sobre isso. Algumas ausências salvam mais do que a presença, ela dizia com um sorriso duro e sem lágrima alguma. Naquela manhã, eu estava no sótão procurando um caderno velho de literatura, quando ao mover uma caixa de roupas antigas, escutei um som oco. Debaixo de um cobertor puído, havia uma tábua solta, mal pregada ao assoalho. Algo me atraiu até ali, como se uma força silenciosa me dissesse: "Olha de novo." E quando levantei aquela madeira, com dedos tremendo, sem saber exatamente o que procurava, vi uma pequena caixa de ferro, trancada com um cadeado enferrujado. Meu coração acelerou e nem sei porquê. Parecia que aquele objeto tinha ficado vivo enquanto dormia ali embaixo por anos, esperando que alguém o acordasse. Levei a caixa comigo e escondi debaixo da cama. Esperei minha mãe sair para trabalhar na fábrica de tecidos e passei a tarde tentando abrir o cadeado com grampos e paciência. Quando finalmente consegui, dentro havia um maço de cartas amareladas, atadas com uma fita vermelha quase desfeita pelo tempo. Não havia envelope, apenas folhas dobradas com uma caligrafia firme, masculina, escrita com caneta azul. Na primeira linha da primeira carta, li: "Minha querida Lena, se estiveres lendo isto, é porque nosso plano falhou." Meu corpo gelou. Lena era o nome da minha mãe. A carta era longa, confusa. Falava de uma tentativa de fuga para fora do país, de um homem chamado Kirill, de perseguições, de um segredo. Fiquei atônito. As palavras seguintes falavam sobre mim. "Nosso filho merece crescer livre, mesmo que longe de mim. Promete que um dia vai contar a ele toda a verdade." Mas ela nunca contou. Nos dias seguintes, continuei lendo as outras cartas, uma por uma. Havia 12, cada uma mais intensa que a anterior. O homem que as escreveu parecia estar fugindo de algo ou de alguém. Falava de encontros secretos, de medo constante, de que talvez estivesse sendo seguido. Dizia amar Lena mais do que tudo, e que se fosse pego, ela deveria esquecer seu nome e recomeçar a vida. Mas por que minha mãe escondeu tudo aquilo? Por que ela não me contou? Por que insistiu na versão de que meu pai simplesmente havia sumido? Naquela noite não consegui dormir. O rosto da minha mãe se transformava na minha memória. O silêncio dela agora parecia não ser mais proteção, mas uma prisão.
Eu precisava saber a verdade. Quando ela voltou do trabalho, sentei-me na sala e, sem rodeios, perguntei: quem era Kirill? O som que saiu da boca dela não foi uma palavra. Foi um sopro, como se ela tivesse segurado o ar por anos e só agora pudesse soltar. Sentou-se, em silêncio, com as mãos no colo. Os olhos não me encaravam. Olhavam para um ponto distante na parede, talvez tentando encontrar o passado entre as rachaduras. Onde você encontrou esse nome? Ela perguntou com a voz quase sumindo. Nas cartas que estavam no sótão. Aquelas que você escondeu. Ela fechou os olhos por um longo tempo. E quando os abriu, lágrimas escorreram sem esforço, sem drama. Como se estivessem esperando por aquele momento desde sempre. Kirill não desapareceu. Kirill foi levado. Aquilo caiu sobre mim como uma avalanche. Ela começou a falar, não como quem explica, mas como quem confessa. Contou que, no início dos anos 60, Kirill era um jornalista crítico ao regime. Denunciava prisões ilegais. Falava demais sobre o que os outros tinham medo. Quando os olhos do governo se voltaram para ele, sabiam que era questão de tempo até serem punidos. Fugiram para uma vila no interior. Mudaram os nomes. Esconderam-se por anos. Foi ali que eu nasci. Mas um vizinho, por desconfiança ou por medo, os denunciou. Uma noite, soldados bateram à porta. Kirill pediu que minha mãe me escondesse. Disse que, se levassem ele, ela deveria criar uma nova história. Uma vida sem perguntas. Ela o viu ser levado. Disse que os olhos dele eram de quem já sabia que nunca voltaria. Não houve julgamento. Não houve notícia. Apenas silêncio. A vida dela, desde então, foi feita de disfarces. Aprendeu a viver com medo, a trabalhar calada, a sorrir de leve. Escreveu cartas que nunca enviou. Guardou as dele como relíquia e maldição. Criou-me com ternura, mas sem memória. Sempre achei que ela era triste porque era assim, mas era o peso do segredo que a fazia murchar a cada ano. Naquela noite, pela primeira vez, dormi ao lado da cama dela. Ela não disse mais nada. Apenas segurou minha mão, como se me pedisse desculpas por ter me negado a verdade. Eu não sabia como reagir. Parte de mim sentia raiva. Parte sentia pena. Parte queria voltar no tempo e arrancar aquelas tábuas do chão muito antes. No dia seguinte, minha mãe não acordou. Estava deitada, com a expressão mais leve que eu já tinha visto em seu rosto. Como se, ao contar finalmente a verdade, tivesse se libertado de uma vida inteira de culpa. E foi aí que tudo realmente começou. Porque uma das cartas falava de um segundo esconderijo. Algo que Kirill deixou para mim. Se um dia eu crescesse, soubesse da verdade e quisesse continuar o que ele começou. No fundo da última carta, quase invisível entre as dobras do papel, havia uma pequena marca em forma de K, desenhada à mão, seguida de uma frase escrita em tinta quase desbotada. Na biblioteca da Estação Sul, atrás do terceiro volume de História na Bulgária. A frase parecia uma senha, um código deixado com cuidado para alguém que talvez nunca encontrasse. Mas agora, com minha mãe morta, com a verdade semi-revelada e meu coração consumido por um turbilhão de perguntas, aquela pista se transformou em uma necessidade urgente. Eu precisava saber mais. Quem era realmente Kirill? O que ele quis deixar para mim? E por que tudo ainda parecia tão perigoso? Naquela mesma manhã, caminhei até a Estação Sul com os bolsos vazios e o coração pesado. A biblioteca ficava num edifício antigo, com janelas empoeiradas e um silêncio que doía nos ouvidos. A funcionária nem me notou entrar. Deslizei pelos corredores até encontrar a seção de História da Bulgária, onde dezenas de volumes grossos, encadernados em couro velho, repousavam como túmulos empoeirados. Contando com os dedos trêmulos, encontrei o terceiro volume. Pesei-o nas mãos, abri e folheei lentamente. Nada.
mas ao puxar o livro inteiro para fora da prateleira, escutei um clique metálico discreto. O fundo da estante recuou levemente. Uma madeira falsa, um painel escondido. Com cuidado, empurrei. O espaço revelado era minúsculo, mas continha uma caixa de papelão envolta em fita adesiva escurecida pelo tempo. Olhei ao redor. Ninguém. Abri ali mesmo. Dentro havia uma pequena câmera fotográfica, um rolo de filme ainda lacrado e um envelope com meu nome completo escrito à mão. Meu nome de agora. Não o antigo, não o do passado. Meu nome que minha mãe me deu depois que Kirill desapareceu. Ele sabia que, um dia, talvez eu viesse. Abri o envelope. Um papel único, dobrado, escrito com uma letra mais trêmula, envelhecida. Se você encontrou isso, é porque sua mãe finalmente te contou a verdade. Ela foi a mulher mais corajosa que já conheci. E você, meu filho, carrega dentro de si o mesmo sangue que me fez lutar. Não te deixei herança em dinheiro, nem uma história feliz. Só deixei provas. Dentro da câmera há imagens. Use-as com sabedoria. Mostre ao mundo o que fizeram. Eu não estou mais aí, mas ainda sou uma ameaça para eles. Fiquei paralisado. As mãos tremiam. Provas. Imagens. De quê? Contra quem? Aquilo ultrapassava minha compreensão. Era como se Kirill tivesse vivido o dobro da minha vida escondendo segredos de Estado, movendo-se como uma sombra, registrando o que os jornais não podiam contar. Voltei para casa andando como um sonâmbulo, escondi a caixa, guardei as cartas de volta e enterrei tudo sob o piso solto do meu quarto. Mas o rolo de filme, esse eu levei comigo. Na escola técnica onde eu estudava, havia um laboratório de fotografia, antigo mas funcional. Um professor, o Sr. Marinov, era conhecido por ser reservado e meticuloso. Num momento em que ninguém prestava atenção, pedi a ele que revelasse um filme, dizendo que era de um tio falecido. Inventei que era um trabalho para uma exposição escolar sobre memória. 2 dias depois, ele me chamou em particular. Fechou a porta da sala e me encarou com olhos que pareciam ter visto um fantasma. "Onde você conseguiu isso?" Ele perguntou, a voz baixa como um sussurro de medo. "É pessoal, senhor. Por quê? Isso é perigoso, extremamente perigoso." "Mas o que tem nas fotos?" Ele hesitou. Depois entregou um envelope com o papel fotográfico recém-revelado. Não disse mais nada. Apenas recomendou que eu tivesse muito cuidado com quem mostrasse aquilo. Em casa, abri o envelope com dedos frios. As fotos estavam em preto e branco, granuladas, mas nítidas. A primeira mostrava uma cela, grades tortas, uma placa de identificação ilegível. A segunda era um corredor vazio, iluminado por uma lâmpada pendurada que parecia sair do teto com raiva. A terceira era Kirill, ou alguém que se parecia demais com ele. Magro, o rosto machucado, as mãos amarradas nas costas, sentado contra uma parede suja. Os olhos estavam abertos e olhavam para a câmera, como se soubesse que um dia o filho dele veria. Havia mais. Fotos de documentos, páginas com carimbos oficiais. Uma com um brasão apagado e outra com uma lista de nomes. Um deles circulado, Kirill Denev. E abaixo uma anotação manuscrita. Potencial traidor. Observar. Reeducar. Eu não sabia o que pensar. Na minha cabeça, meu pai tinha sumido. Depois era um homem injustiçado. Agora era um homem perseguido. Fotografado como prisioneiro. Um repórter. Um agente. Um denunciante. Na semana seguinte, o professor Marinov sumiu da escola. Disseram que havia se aposentado às pressas. Mas eu sabia. Sabia que tinha mexido em algo grande demais para um garoto de 15 anos. As cartas, as fotos, a câmera. Tudo era uma bomba relógio que minha mãe tentou conter por toda a vida. Mas agora eu estava sozinho com aquilo. E não sabia quem era confiável. Quem mais sabia da história.
E se estavam me observando? Se minha família ainda estava em risco? Foi quando ouvi pela primeira vez o telefone de casa tocar às 2 da madrugada. Eu atendi. Do outro lado, uma voz masculina, grave, disse apenas: "Ele não devia ter tirado aquelas fotos." E desligou. Não dormi mais naquela noite. A frase dita ao telefone martelava como um tambor surdo dentro do meu crânio. Ele não devia ter tirado aquelas fotos. A voz era fria, sem emoção. Alguém que não precisava ameaçar gritando, porque já sabia o que o medo podia fazer no silêncio. Levantei, travei a porta com uma cadeira, fechei as cortinas, escondi a caixa de ferro e o envelope com as fotos dentro de um compartimento falso no armário. Por mais que tentasse agir racionalmente, cada estalo da madeira da casa parecia um passo se aproximando. Na manhã seguinte, percebi algo ainda pior. O envelope com as fotos não estava mais onde eu deixei. A caixa estava ali, intacta, mas o envelope sumido. Abri tudo, revirando o armário inteiro. O fundo falso ainda estava lá, mas o envelope havia desaparecido. Eu morava sozinho agora. Ninguém mais tinha acesso à casa. A única explicação era óbvia demais para ser dita em voz alta. Eles haviam entrado e não precisaram arrombar nada. Só passaram, tiraram e foram embora. Fiquei horas sentado no chão, com as costas contra a parede, tentando entender até onde aquilo ia. Eles sabiam que eu sabia. E mais importante, sabiam o que eu tinha. A caixa de ferro ainda estava comigo, as cartas também. Mas o registro mais explosivo, o rolo de fotos revelado, agora estava fora do meu controle. E se quisessem me intimidar, tinham conseguido. Nos dias seguintes, notei olhares que não existiam antes. Um homem alto, de paletó marrom, passou 2 vezes na frente da minha escola, sempre no mesmo horário. Um carro preto estacionava em frente à rua de casa e saía apenas ao anoitecer. Quando olhava pela janela, havia sempre um vulto sentado no banco do passageiro, imóvel. Eles não estavam mais se escondendo. Estavam me mostrando que estavam ali. Mas algo dentro de mim também havia mudado. Era como se, ao descobrir aquele passado, uma parte de mim tivesse despertado. Uma parte que se recusava a fingir que tudo era coincidência. Comecei a vasculhar as cartas novamente, linha por linha, buscando qualquer referência, qualquer nome, qualquer pista que Kirill tivesse deixado despercebida. E encontrei. Na 10ª carta, entre frases de despedida e memórias da infância que ele não viveu comigo, havia uma menção breve a uma mulher chamada Stanka, que mantinha os registros, mesmo depois que todos foram proibidos de lembrar. Stanka. Nenhum sobrenome, nenhuma cidade, apenas isso. Ela ainda guarda o que ninguém mais tem coragem de olhar. Levei 2 dias para descobrir quem era. Percorri arquivos públicos, perguntei na biblioteca da cidade e por acaso encontrei uma referência cruzada em um boletim antigo do Comitê Local de Cultura. Stanka Petkova, arquivista-chefe da administração do distrito de Plovdiv, aposentada em 1972. Localizei seu endereço. Um prédio antigo no bairro Tráquia, escurecido pela fuligem e pelo tempo. Subi as escadas estreitas até o 4º andar, onde o corredor cheirava a guardado e vinagre. Bati a porta 3 vezes. Silêncio. Estava prestes a desistir quando ouvi o som leve de um trinco girando. A porta se entreabriu, revelando uma mulher de cabelos inteiramente brancos, com olhos tão aguçados que pareciam perfurar o ar. "Você é o filho dele?" Ela perguntou antes que eu dissesse qualquer coisa. "Do Kirill?" Ela assentiu com a cabeça, olhou para os lados e me puxou para dentro. Trancou a porta atrás de mim com 3 voltas de chave. O apartamento dela era um amontoado de papéis, pastas e caixas empilhadas.
Parecia mais um arquivo do que uma casa. Havia documentos espalhados em todas as superfícies, livros abertos em cadeiras e no centro da mesa, uma fotografia que me fez congelar. Kirill, de novo, mas sorrindo, em pé ao lado de outros homens e mulheres. Todos usavam crachás e seguravam blocos de anotações. Acima deles, uma faixa: Comissão de Registro Civil, Plovdiv, 1959. Ele trabalhou comigo, disse ela com a voz baixa, como se as paredes ainda ouvissem. Era o melhor entre nós. Sabia de tudo, registrava tudo, mas sabia que estava jogando com fogo. Quando começaram a desaparecer os nomes das listas, ele foi o único que se recusou a apagar. Então ele começou a guardar cópias, fotografar páginas antes de serem queimadas. Ele sabia que precisávamos de provas e sabia que não sobreviveria com elas. Stanka apontou para uma das caixas no chão. Aquilo ali é o que sobrou do que ele me deu. Eu escondi quando vieram procurar. Fingiram que procuravam livros, mas queriam isso. Achei que um dia talvez você viesse. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia fichas com nomes riscados, papéis com carimbos, datas de entrada em instituições de reeducação, mas sem datas de saída. Rostos de gente que nunca constou oficialmente em lugar nenhum. Era como abrir um túmulo coletivo de silêncios. E lá, entre as fichas, uma com nome completo: Kirill Denev. Nascido em 1933. Profissão: jornalista. Estado: desaparecido. O que faço com isso agora? Perguntei quase num sussurro. Isso depende de que tipo de homem você quer ser. Ela respondeu: um que apaga o que descobriu, ou um que vira o espelho que eles mais temem. Naquela noite, levei a caixa comigo. Escondi no mesmo local onde antes estavam as cartas. Mas antes de dormir, escrevi em um novo caderno uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: se eu morrer, que saibam que alguém tentou contar. 2 dias depois, a porta da minha casa foi arrombada. Eu estava na cozinha quando ouvi o estrondo. A porta da frente bateu contra a parede com força, rachando a madeira ao meio, e por um segundo tudo ao meu redor pareceu desacelerar. Não houve gritos, nem anúncio. Apenas o som seco das botas pisando forte sobre o assoalho, acompanhados do estalar das tábuas e de um silêncio que gritava mais do que qualquer ordem. Corri pelos fundos da casa, pulando a janela do banheiro, rasgando a manga da camisa na grade antiga e aterrissando com os joelhos no chão do quintal vizinho. Ouvi a primeira gaveta sendo arrancada na sala. Depois, o baque de móveis caindo. Eles estavam procurando. Eles sabiam o que queriam e sabiam onde procurar. Fugi pelas ruelas estreitas atrás do quarteirão, passando por latas de lixo, fios pendurados e cães que me olhavam com olhos de pedra. Cheguei até a casa de um antigo amigo de escola, Micho. Ele me devia favores. Quando me viu suado, ofegante, com os olhos desorbitados, apenas me puxou para dentro e trancou a porta sem perguntar nada. Estão atrás de mim, Micho, disse, engolindo o ar. Eu ouvi o que aconteceu. Os vizinhos estão falando que sua casa foi assaltada, mas um homem de sobretudo esteve aqui perguntando de você ontem. Eles entraram lá. E não foi para roubar nada. Procuravam documentos. As fotos já levaram. Agora querem as cartas. Os nomes. Ele arregalou os olhos, mas não disse uma palavra. Apenas me levou até o porão da casa, onde o pai dele guardava velharias. Ali, num canto escuro, entre sacos de batata e ferramentas antigas, me deixou com uma lanterna e um cobertor. Passei a noite escondido, tremendo mais de medo do que de frio, ouvindo os passos do mundo acima, esperando o momento em que alguém desceria aquelas escadas. Mas ninguém veio. Na manhã seguinte, soube por um jornal local que um jovem do bairro de Kamenitsa, envolvido em atividades suspeitas, estava sendo procurado para esclarecimentos. Não diziam meu nome, mas a descrição era a minha.
Minha foto, um retrato de escola, estampava a última página do jornal dobrado no balcão do café da esquina. A ficha havia caído. Eu era um alvo. Não por algo que fiz, mas por algo que herdei. Por uma história que não era minha, até que passou a ser. Agora era eu quem carregava as provas. E já não era uma questão de escolha. Ou eu desaparecia como meu pai, ou fazia aquilo explodir antes que me silenciassem também. Decidi voltar à casa destruída à noite. Com cuidado, abri caminho entre os destroços. Gavetas viradas, papéis rasgados, portas quebradas. O armário estava arrombado, mas por alguma razão, talvez o acaso, talvez o cansaço dos invasores, a tábua solta sob o piso do quarto ainda estava ali. E dentro dela, a caixa de ferro e os documentos que peguei com estanca continuavam intocados. Peguei tudo. Embrulhei em um pano grosso, amarrei com corda e saí pela porta dos fundos. A partir daquele momento, estava sozinho. Não podia mais ficar em Plovdiv. Não com aqueles olhos sobre mim. Não com a minha vida valendo menos do que uma página rasgada. Fui até a estação de trem. Usei dinheiro escondido por minha mãe anos antes. Um bilhete só de ida para Sofia. No vagão, sentei perto da porta, de costas para a janela. Cada pessoa que entrava parecia um espião. Cada passo no corredor, uma sentença. Eu tinha apenas 16 anos, mas carregava nas mãos algo que poderia derrubar homens muito maiores, ou ao menos os forçar a mostrar o que eram. Cheguei à capital à meia-noite. A cidade parecia ainda mais escura do que eu lembrava. Andei por horas até encontrar um albergue velho, onde paguei adiantado por 3 noites. Dormi pouco, com um embrulho sob o travesseiro, o ouvido treinado para qualquer som fora do padrão. No dia seguinte, fui até um prédio discreto na região de Lozenets, onde funcionava a sede de uma antiga editora independente que minha mãe mencionara em uma das cartas como a última onde ainda se falava a verdade. Bati a porta. Fui atendido por uma mulher de meia idade, rosto marcado por rugas de desconfiança e olhos como navalhas. Procuro o Sr. Pavel Ivanov, disse. Ela hesitou. Ele não trabalha mais aqui, mas ele conhece Kirill Denev, retruquei. A palavra bastou. Ela me puxou para dentro, fechou a porta, trancou com 2 voltas e me levou até uma sala escondida nos fundos, onde um homem magro, de barba curta e olhos insones, fumava como se o cigarro fosse o único alimento. "Você é o filho?" perguntou antes mesmo de eu falar. Assenti com a cabeça. Ele não sorriu. Não se emocionou. Apenas indicou a cadeira com um gesto e escutou em silêncio enquanto eu contava tudo. As cartas, as fotos, a voz ao telefone, a mulher chamada Stanka. E agora, os documentos em minhas mãos. Quando terminei, ele apagou o cigarro no chão, pegou a caixa com cuidado e disse: "Isso é mais do que esperávamos encontrar em 20 anos. 20 anos esperando. Desde que Kirill sumiu, tentamos continuar o trabalho dele. Mas todos os arquivos foram limpos, os sobreviventes silenciados, os jornais censurados. Só nos restaram fragmentos, boatos, nomes soltos. Isso é sólido. Isso pode ser o que faltava. E o que vão fazer com isso? Publicar. Mas não agora. Se fizermos isso agora, será enterrado antes de amanhecer. Vamos preservar, copiar, espalhar para fora do país e, quando for seguro, deixar que todos saibam. Mas você precisa desaparecer. Vão te caçar até queimar a última letra que Kirill escreveu." Naquela noite, fui levado para um esconderijo nos arredores da cidade. Lá, pela primeira vez, abri a última carta de Kirill. Era curta, apenas uma linha. "Filho, se você estiver lendo isso, é porque venceu o silêncio." Mas eu sabia que ainda não tinha vencido nada. Os dias seguintes foram vividos como num limbo. Eu estava escondido em uma casa simples, às margens de Sofia, onde as cortinas jamais se abriam e as portas só se trancavam por dentro.
Não havia telefone, nem rádio, nem sequer um relógio na parede. Era como se o tempo ali dentro não existisse. Apenas os passos curtos dos que viviam no escuro, movendo-se entre sussurros e olhares que falavam mais que palavras. Eu era o mais jovem naquele lugar. Os outros, todos mais velhos, tinham histórias semelhantes, professores silenciados, jornalistas exilados dentro do próprio país e operários que viram demais para continuar sendo apenas operários. Eu lia as cartas do meu pai todas as noites, decorei cada linha. Cada palavra parecia escrita não apenas para minha mãe, mas para mim. Ele falava sobre dignidade como se fosse um escudo, sobre verdade como se fosse um farol. E, o mais estranho, falava de esperança como se ela ainda tivesse morada, mesmo enquanto era caçado. Numa noite chuvosa, Pavel chegou com os olhos acesos. Disse que havia conseguido contato com um diplomata estrangeiro que visitava o país sob escolta, mas com liberdade suficiente para circular. O plano era ousado: entregar uma cópia dos documentos a ele e, assim, permitir que as provas saíssem da Bulgária. E se ele nos denunciar? Perguntei. Então todos nós seremos apenas nomes riscados de mais um arquivo. Os dias se passaram entre tensão e preparação. Os documentos foram copiados à mão, cada folha redigida com perfeição, como se os dedos de Pavel carregassem a urgência de gerações. Fotos foram recriadas por um artista silencioso que usava carvão e luz para fazer nascer a verdade em imagens. Um pacote pequeno, discreto, foi formado, selado, lacrado e escondido no fundo falso de uma caixa de rapé, dessas que os diplomatas usavam para presentear em jantares cerimoniais. No dia marcado, Pavel saiu sozinho. Disse que se não voltasse até o fim do dia seguinte, todos deveriam desaparecer novamente. Eu não consegui dormir. Fiquei à janela mesmo sem ver nada além de escuridão e vento. Cada carro que passava parecia ser o último. Cada barulho do portão me gelava a espinha. Na tarde seguinte, Pavel voltou, exausto, encharcado, mas com um leve sorriso no canto dos lábios. Havia conseguido. O pacote agora estava em mãos estrangeiras e, com sorte, cruzaria a fronteira nos próximos dias. Agora você precisa sumir, disse ele, olhando para mim com olhos pesados. Temos um contato em Vidin. Ele pode te levar até a fronteira do Danúbio. De lá, atravessa para a Iugoslávia. Depois é contigo. Mas eu hesitei. E minha história? Vai acabar assim? A sua não. A de muitos está só começando por causa do que você fez. Você quebrou o ciclo. Mas ninguém vai saber que fui eu. Nem quem era Kirill. Ninguém vai lembrar de minha mãe. Pavel respirou fundo. Lembrarão. Não com nomes, talvez, mas com os olhos, com a coragem. Um dia, quando essa terra for livre de novo, alguém vai perguntar de onde veio a primeira rachadura no muro. E então, quem estiver vivo, vai dizer que foi uma carta escondida num sótão de Plovdiv. E o nome dela estará lá, Lena. E o seu também, se você quiser. 3 noites depois, com o coração triturado pela dúvida, parti com um homem chamado Dejan, num caminhão de carga que cruzava o país levando sacos de cimento. Fomos parados 2 vezes por patrulhas de estrada, mas os documentos que Dejan levava pareciam mágicos. Olhares desconfiados viravam apertos de mão. Ele não falou comigo uma única vez durante toda a viagem, mas antes de me deixar à beira do rio Danúbio, finalmente me olhou e disse: eu também perdi um pai por causa de uma palavra escrita. A travessia foi feita à noite, em um pequeno bote de madeira, guiado por um pescador que parecia ter 1000 rostos e nenhum nome. A correnteza era forte e o vento cortava como navalha. Quando cheguei à margem oposta, era outro país, outra língua, outro mundo. Mas o peso que carregava nas costas ainda era o mesmo. Nos meses seguintes vivi como um fantasma. Passei pela Iugoslávia, depois pela Áustria. Pedi asilo,
Morei em abrigos, trabalhei em construções, entreguei panfletos, limpei chão de mercado. Mas dentro de mim crescia uma chama, pequena, mas viva. Eu não tinha mais um lar, mas tinha uma missão. Comecei a escrever tudo, do início. Desde a primeira carta no sótão até o bote que cruzou o rio. Cada detalhe, cada nome, cada olhar. Reescrevi tudo o que meu pai começou, com a diferença de que agora eu podia assinar. Em 1982, 7 anos após minha fuga, um jornal francês publicou um dossiê chamado O Arquivo Esquecido da Bulgária. Continha trechos das cartas, imagens recriadas das fotos e a ficha oficial de Kirill Denev. O artigo não falava de mim, mas quem leu soube. E em Plovdiv, um grupo de jovens estudantes colocou flores no muro do antigo edifício da Estação Sul, com uma frase escrita em tinta vermelha: para quem teve coragem de guardar a verdade, mesmo quando o mundo inteiro mandava esquecer. Naquela noite, do outro lado da Europa, eu chorei pela primeira vez desde que deixei minha casa. Mas algo ainda me esperava, porque uma carta havia permanecido escondida, não com minha mãe, não com Stanka, não com Pavel, mas com alguém que eu jamais imaginaria. Recebi a carta em um envelope marrom, sem remetente, apenas com meu nome completo escrito à mão, exatamente como aparecia nas cartas de Kirill. O papel era velho, mas não tanto quanto os que eu havia encontrado no sótão anos antes. A caligrafia, porém, era inconfundível. Forte, limpa, com curvas firmes. Como se cada letra fosse uma promessa de que ainda havia mais a ser contado. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma folha. E nela poucas palavras. Nem todos desapareceram, nem todos foram calados. Existe mais. Se você ainda tiver coragem, volte a Plovdiv, mas vá até o que restou da fábrica. O cofre ainda está lá. E algo dentro dele é seu. Não havia assinatura, apenas um símbolo. A mesma letra K, desenhada em traços simples, como nas cartas antigas. A fábrica. Minha mãe trabalhou lá a vida toda. Era uma estrutura gigantesca de cimento e metal que produzia tecidos para o exército e para as escolas. Depois da queda do regime, ouvi dizer que havia sido abandonada, transformada em ruínas. Mas agora ela voltava à minha vida como um eco do passado que não morria. A carta me chamava de volta ao lugar onde tudo começou. E mesmo depois de anos fora, vivendo entre as frestas da Europa, entre línguas que não eram minhas e lugares que não me reconheciam, eu soube na mesma hora. Eu voltaria. Voltar à Bulgária era um risco. Havia um passaporte novo, um nome adaptado, documentos forjados com a ajuda de jornalistas que haviam abraçado minha causa ao longo dos anos. Mas o rosto ainda era meu. Mesmo que mais magro, mais envelhecido, ainda era o mesmo dos panfletos rasgados nos becos de Sofia. Cheguei a Plovdiv em uma manhã silenciosa. O outono devolvia aos telhados a mesma cor de ferrugem que eu lembrava, e o ar ainda tinha o cheiro denso de carvão molhado. A cidade parecia menor. Ou talvez fosse eu que havia crescido sob o peso das ausências. Evitei as ruas centrais, os velhos conhecidos, e fui direto ao bairro industrial. A fábrica estava morta, portões enferrujados, muros cobertos de pichações, janelas quebradas como bocas sem dentes. Mas o coração do prédio ainda pulsava uma memória que me puxava. Escalei o portão lateral, entrei pelos fundos e caminhei pelos corredores vazios, onde as esteiras paradas pareciam ainda sussurrar o barulho das máquinas que giraram por décadas. O cofre. Eu não sabia se ainda existia. Mas no terceiro andar, onde funcionava o antigo setor administrativo, encontrei uma sala trancada com correntes. Arrombei com uma barra de ferro. Dentro, o cheiro de mofo e metal oxidado era sufocante. Mas lá estava ele.
Um armário de aço pesado, embutido na parede, com um velho cadeado pendendo de uma trava. E no chão, uma pedra solta. A mesma que minha mãe mencionara uma vez, sem querer, ao dizer: era ali que escondiam os salários atrasados do turno da noite. Sob a pedra, uma chave, enferrujada, mas ainda inteira. O cofre abriu com um estalo surdo. Dentro, uma única pasta envolta em tecido. E dentro dela, documentos que não reconheci de imediato. Não eram do meu pai. Eram de outra pessoa. Um nome que me surpreendeu: Stanka Petkova. Cartas, fotografias, um diário. Ela havia continuado a registrar tudo, mesmo depois da minha partida. Mesmo após me entregar a caixa anos atrás. E o que encontrei ali era mais do que prova. Era uma história oculta que ela nunca teve tempo ou coragem de me contar. Em seu diário, Stanka descrevia visitas misteriosas de um homem que usava o nome de Borislav, mas que, pelas descrições, só podia ser Pavel. Ele vinha sempre à noite, deixava envelopes, levava outros. Ela escrevia tudo, mas nunca assinava. E mais à frente, em uma página marcada com uma gota seca de café, havia uma frase que me paralisou. Há uma terceira testemunha, uma mulher que viveu com Kirill durante a fuga, antes de Lena. Ela guarda o último manuscrito, o que Kirill nunca ousou enviar, o que revela nomes demais. O manuscrito, um documento que meu pai havia escrito nos últimos dias antes de ser levado. Um texto que, segundo Stanka, poderia derrubar toda a estrutura da repressão de então, porque citava nomes com cargos ainda em atividade. E essa mulher, essa terceira peça do quebra-cabeça, ainda estava viva. Continuei folheando. E então, entre os papéis, encontrei uma carta com o selo rasgado da Segurança Nacional. Um selo que só era usado para correspondência interna de agentes do Estado. A carta não tinha destinatário, mas começava com uma frase que me gelou a alma. Se você estiver lendo isso, é porque também falhou em me deter. Assinava Kirill Denev. Era impossível. A carta havia sido interceptada? Ou teria sido recuperada por Stanka antes de ser destruída? As perguntas me sufocavam, mas o conteúdo era claro. Ele falava sobre uma reunião. Uma última tentativa de entrega, de deixar o manuscrito com alguém fora da cadeia de poder. Uma mulher, sim, mas ele não dava o nome. Apenas uma localização. Casa da Colina, ao norte de Plovdiv, segunda curva após a árvore queimada. Fechei a pasta, guardei tudo dentro da mochila e saí da fábrica como quem carrega um segredo em chamas. Cada passo ecoava como um alarme. Cada olhar nas ruas parecia um espelho do passado. Eu não era mais o menino de 15 anos que descobriu um alçapão, mas também não era um homem livre. Ainda não. Peguei um ônibus velho, seguido de uma caminhada longa por estradas de terra. Ao longe, a árvore queimada era como um farol escuro apontando o caminho. A segunda curva levava até uma casa de pedra, com janelas cobertas por tábuas e uma antena caída sobre o telhado. Bati a porta com força. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos fundos, abriu com cautela. Me olhou de cima a baixo. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas com lágrimas nos olhos. Eu te esperava há muito tempo. Ela se chamava Radika. A voz era baixa, mas firme. Falava meu nome sem hesitação, como se já o tivesse pronunciado muitas vezes em silêncio, como se esperasse por aquele momento há décadas. Abriu a porta com um gesto lento e me conduziu para dentro da casa de pedra, onde o cheiro de madeira envelhecida se misturava ao de chá recém-feito. Tudo ali era simples, mas carregado de uma presença densa, como se cada objeto soubesse demais, e há muito tempo. Sentamos à mesa. Ela me serviu chá de camomila, mas não tocou na própria xícara. Apenas me olhava com olhos vítreos, fundos como poços esquecidos. Então falou sem que eu precisasse perguntar. Eu conheci Kirill antes de ele conhecer Lena.
Estivemos juntos durante meses, escondidos em monastérios, cavernas e quartos alugados sob nomes falsos. Ele me contava tudo, sobre o que viu, sobre o que não podia mais calar. Mas o que mais o consumia era o medo de não conseguir deixar nada para trás. Ele sabia que não sairiam vivos daquilo, e por isso escreveu. Escreveu até os dedos sangrarem. O manuscrito? Perguntei com a voz mais rouca do que esperava. Ela assentiu. Está comigo, aqui, escondido desde 1964. Radhika se levantou, andou até o velho armário ao lado da lareira e retirou uma caixa estreita, de madeira escura, com uma tranca de couro já desgastada. Quando abriu, o tempo pareceu parar. Lá dentro, envolto em panos finos, estava um caderno de capa vermelha, desbotada. Era pesado, físico, quase vivo. Entregou-o em minhas mãos. Meus dedos hesitavam. O peso não era do papel, era da verdade contida ali. Abri a primeira página. O título estava escrito em letras grandes, firmes, o dossiê das vozes silenciadas. Nas páginas seguintes, nomes, datas, testemunhos, descrições de torturas, relatos sobre centros de reeducação que sequer existiam nos mapas oficiais, crianças separadas dos pais, professores forçados a assinar confissões falsas, jornalistas assassinados em corredores de hospitais fingindo ser clínicas de repouso. E ao final, uma lista, curta, mas devastadora. Nomes de comandantes, juízes, diretores de instituições, todos ligados aos crimes, todos ainda ativos na época em que o manuscrito foi escrito. Alguns, possivelmente, ainda vivos. O último parágrafo era um pedido. Um apelo, quase um testamento. Se este caderno for encontrado por alguém que ainda acredita que a verdade não morre, faça com ele o que não me foi permitido. Exponha, grite, conte, não por mim, mas pelos que não deixaram nem o nome numa pedra. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Radhika me olhava em silêncio. Não havia pressa. Aquele momento já estava escrito havia décadas. Por que guardou isso? Por que não entregou antes? Ela respirou fundo. Porque prometi que entregaria ao filho dele. Ninguém mais. Ele disse que se houvesse justiça neste mundo, você chegaria até aqui um dia. E chegou. Ficamos em silêncio por longos minutos. O vento batia nas frestas da casa, assoviando como se carregasse vozes do passado. Sabia que naquele momento algo havia mudado. Não era mais sobre mim, nem sobre Kirill. Era sobre os nomes escritos ali, os que sumiram, os que ninguém nunca procurou. Aqueles que foram apagados não apenas da história, mas da lembrança. Naquela noite, dormi na casa de Radhika. Pela primeira vez, em muitos anos, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada no sofá da sala, sorrindo com os olhos cansados, as cartas do sótão espalhadas no colo. Me olhava sem dizer nada, mas eu entendia tudo. Na manhã seguinte, parti levando o manuscrito comigo. Radhika me abraçou com força, como uma mãe que entrega o filho ao mundo sem saber se ele voltará. Voltei a Sofia com documentos forjados e um caderno escondido sob a roupa. Encontrei Pavel, agora envelhecido, mas ainda tão lúcido quanto antes. Quando mostrei o caderno, ele não disse nada, apenas se ajoelhou no chão da sala e chorou. Depois de tanto tempo ele sabia. Aquilo era o coração do que tinham tentado manter vivo por 20 anos. Nos dias seguintes, o manuscrito foi traduzido, copiado, digitalizado e enviado para jornalistas, historiadores, universidades fora do país. Mas o que nenhum de nós esperava era o que viria depois. Na terceira noite, uma bomba caseira explodiu na fachada do pequeno escritório onde Pavel trabalhava. Ninguém se feriu gravemente, mas a mensagem era clara. Eles ainda estavam observando, ainda reagiam, ainda viviam entre nós. Na semana seguinte, um jornalista francês que recebera cópias foi detido na fronteira. As cópias desapareceram. Em Viena,
Outro colaborador teve a casa invadida. A lista de nomes no final do caderno, aquela que Kirill deixara, havia escapado. Mas agora os nomes também sabiam. A história ainda não estava segura. Na manhã seguinte, Pavel me olhou e disse: "Você precisa falar, em seu nome, em nome de Lena, em nome dele e de todos os que ninguém mais escutou. Grave sua voz. Conte tudo, não como um artigo, mas como um relato, como uma história que não possam negar." Gravamos em fitas cassete, 12 horas de relato contínuo. Minhas palavras, minha voz, meu rosto oculto pela sombra da câmera. Mas tudo dito, tudo exposto. E quando terminamos, Pavel disse: "Agora está feito. Agora, mesmo se nos calarem, já não podem mais apagar." Mas eu sabia que ainda não estava encerrado, porque algo me perseguia. Um nome que se repetia em diferentes partes do manuscrito. Uma assinatura em documentos oficiais. Um rosto borrado em fotos antigas. Um nome que, por ironia ou destino, ainda fazia parte do governo atual. Agora sob outra função. Um homem que havia subido silenciosamente, escondendo o passado com alianças políticas. E esse nome estava prestes a reaparecer em público, em uma conferência internacional que aconteceria em 2 dias, em Plovdiv. O evento seria discreto, porém com transmissão ao vivo para parte da imprensa internacional. Um fórum político sobre reconciliação e memória histórica, onde representantes do governo, ex-militares e diplomatas falariam sobre os avanços do país desde os tempos da repressão. O nome dele aparecia entre os convidados de honra. Agora apresentado como analista de segurança aposentado, o homem que figurava entre os denunciados nas páginas finais do manuscrito de Kirill seria homenageado como exemplo de estabilidade institucional. Seu nome, Dobrin Velchev. Passei 2 dias sem dormir. Revi os documentos dezenas de vezes, confrontando datas, relatórios e anotações feitas à mão por Kirill. Havia provas que o ligavam diretamente ao desaparecimento de mais de 20 pessoas, entre elas professores, jovens ativistas e 2 jornalistas cujas mortes até hoje eram oficialmente classificadas como acidentes domésticos. Mas o que mais me chocava eram as anotações no canto inferior de uma ficha. Criança sobrevivente da operação em Nova Zagora, risco potencial, filho de Kirill. Eles sabiam de mim. Dobrin havia assinado pessoalmente o documento autorizando a eliminação de Kirill. E por alguma razão a minha não fora executada. Talvez por medo de levantar suspeitas. Talvez por descuido. Ou talvez, e isso me doía mais do que tudo, por achar que eu nunca chegaria tão longe. Agora, o mesmo homem seria celebrado. E eu, filho de um traidor, ainda caminhava pelas margens da legalidade, escondido sob identidades falsas, como se tivesse cometido um crime por ter lembrado demais. Mas o tempo de fugir havia acabado. Pavel, depois de muita insistência minha, conseguiu garantir 2 crachás falsos para o evento. Um como assistente técnico, outro como jornalista independente. Eu usaria o segundo. A estratégia seria simples: entrar, chegar o mais perto possível do palco e entregar ao vivo, diante das câmeras, uma cópia do manuscrito. Não como denúncia, mas como leitura. Trechos escolhidos, palavras do próprio Kirill. Não haveria como silenciar aquilo sem silenciar a verdade diante do mundo inteiro. Na manhã do evento, Plovdiv acordou com o céu acinzentado. Caminhei até o local com o caderno colado ao peito, envolto em uma pasta fina. Respirei fundo antes de passar pelo primeiro ponto de segurança. O crachá funcionou. Os olhos do segurança pousaram sobre meu rosto por 1 segundo a mais do que eu gostaria, mas me deixaram passar. Entrei no salão às 9 horas da manhã. Às 10, Dobrin Velchev subiria ao palco. Sentei-me na 4ª fileira, ao lado de um repórter estrangeiro que rabiscava distraidamente seu bloco. As luzes foram ajustadas.
A música cerimonial preencheu o ar com um tom falso de respeito. E então, ele entrou. Dobrin, cabelos brancos perfeitamente penteados, terno escuro, postura ereta. Subiu ao palco sob aplausos protocolares. A expressão era tranquila, até orgulhosa. Pegou o microfone com a naturalidade de quem mentiu por anos sem jamais ser confrontado. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre o futuro. Mas sua voz foi sendo coberta por um ruído crescente. Passos. O som de alguém subindo as escadas do palco. Eu, com o caderno nas mãos. O segurança mais próximo hesitou. Acreditou que fazia parte da programação. Dobrin parou de falar. Os olhos dele me reconheceram. Demoraram um segundo para reagir, mas já era tarde demais. Eu abri o caderno. Antes de continuar este evento, permitam que escutem algo. Não meu, mas de um homem que foi calado por este mesmo governo que hoje tenta reescrever a própria história. Meu nome não importa, mas o nome dele era Kirill Denev. E ele escreveu isto. Abri na última página. Respirei. Se estiver lendo, é porque sobrevivi em você, em sua memória, em sua escolha de não esquecer. Porque calar não é paz, e esquecer não é perdão, é covardia. E a covardia não constrói nações, apenas cárceres invisíveis. Dobrin tentou se levantar. Tentou dizer algo, mas já não havia espaço. As câmeras estavam ligadas, os olhos do mundo viam. E em poucos minutos, as redes sociais explodiriam, com fotos, com vídeos, com trechos, com perguntas que ele não poderia mais enterrar. Saí do palco sem olhar para trás. Pavel me esperava do lado de fora com um carro ligado. Entramos. Ninguém nos seguiu. Talvez por desorganização, talvez por medo, talvez porque naquele momento tudo já estava fora do controle deles. Nos dias que se seguiram, o manuscrito foi republicado em dezenas de jornais. O governo tentou negar, depois relativizar, depois silenciar. Mas já era tarde. A história estava no mundo, nas mãos do povo, nos olhos dos jovens que nunca ouviram falar de Kirill, mas agora usavam camisetas com sua frase estampada no peito. Voltei a Viena 2 meses depois, atravessando a mesma fronteira onde uma vez fui um garoto com o coração quebrado. Agora era um homem com a alma em paz. Passei a morar em um pequeno apartamento de 2 cômodos, onde mantive apenas uma estante com livros, um rádio e uma cópia do caderno de capa vermelha, já envelhecida. Nunca publiquei um livro, nunca assinei artigos, mas fui convidado de vez em quando para contar aquela história. Sempre começava da mesma forma. Minha mãe escondeu uma carta debaixo do assoalho e, sem saber, me deixou o mapa de um país que ainda precisava se lembrar de quem era. O nome dela está gravado em uma placa no novo Centro de Memória Histórica de Plovdiv. Apenas 3 palavras: Lena Deneva, guardiã do silêncio que virou voz. E o nome de Kirill, agora, é matéria de escola. Hoje, quando me perguntam se valeu a pena, se teria feito tudo de novo, eu apenas sorrio e digo, sim, porque no fim, a verdade não precisa vencer, só precisa sobreviver. Fim.